Oi, Esma. E aí? Aqui tudo bem, e aí? Também, tudo bem. Tudo que eu vejo, eu desejo bem, julgo bem. Uma tendência, né? Um viés do bem. Você tem Exatamente. um viés do bem também? Eu tenho um viés do bem. Eu também. É natural. O viés do bem é natural, até porque não existe viés do mal, sabia? S talvez exista mau viés, que é um viés que não é muito funcional, É, mas, aí a gente está tratando o mal como verbo, né? Mas o viés do mal não existe, porque não existe uma tendência ao mal. Existe o mal como resultado de uma tendência. Existe uma tendência do mal, existe um processo doentio, ilusório, caótico, que tem como resultado um adjetivo que qualifica aquilo como ruim, e aí se cria uma identidade projetada como se houvesse o mal. Na verdade, o mal é uma identidade projetada para gerar o mal como um executor, entende? O mal não é nem sim, verbo. sim, o mal no universo. O mal é tipo, o mal não existe, né? O mal só existe se houver a necessidade de perceber padrões doentios, aí você precisa de uma certa maldade. Aí a maldade é uma habilidade que se adaptou, né? Quando se houve a necessidade de tal habilidade, ela se adaptou para que houvesse a percepção do processo doentio para que ele fosse mapeado. É legal, né? Porque só o e aí, tudo bem? A gente já tira tudo isso, né? Toda essa forma de trazer uma fórmula. E aí, tendo a formulação, você consegue ter os pontos de intervenção e formulação também, né, da sua percepção da ação da fórmula, e aí tomar outras medidas para que aquele processo seja alterado, uma vez que é de desejo comum o bem, né? Então presume-se que o bem é o desejo comum e um desejo primordial, antes de um desejo contextual, que o problema de interação da ilusão do mal é achar que o desejo do bem é um desejo contextual, que é um processo que pode ser refutado ou questionado, mas não é um desejo primordial, o que Sim, muda a escala do desejo, uma escala de atuação do desejo, que pode ser moldado, alterado, condicionado, mas ainda assim, o lugar de início, o seu lugar estrutural, não é questionável, né? Não é um lugar que dá para questionar, já que ele é um conceito arquitetônico, né? Faz parte da arquitetura da expressão. É isso. você diz o bem faz parte da arquitetura da expressão, de Isso. desejo primordial para o bem. É um desejo primordial, o que é só de se dizer desejo primordial já é o bem, né? Só que a gente está determinando aqui para poder entender, literalmente gerar contraste para entendimento mais detalhado e subjetivo. Certo. É, se o É, desejo se o desejo primordial fosse o mal, o buraco estaria muito mais embaixo. se houvesse possibilidade de dualidade, né, Isso. a gente teria muitos problemas porque o universo não ficaria estável, Uhum. não teria nem organicidade, porque o que aconteceu nesse universo foi que esse universo se formou em parte na nível de sobrevivência e o resto ele literalmente expressou uma inteligência já existente, pré-existente. Então a inteligência formou a arquitetura cósmica e tudo que existe nele, de maneira procedural, de maneira estrutural, baseado numa estrutura pré-existente. E a habitação dessa estrutura pré-existente, dentro das leis e configurações do universo, foi feita por meio de, da vida, né? E de parte da vida que foi
o que gerou a falta. E aí outras partes da vida, né, outros vivos, outros seres, vivos altamente complexos, fizeram parte das outras vertentes da vida. Isso faz parte da gênese, né, desse campo interativo, objetivo e estrutural cósmico. É muito interessante narrar, porque é uma maneira meio que de gerar, não gerar, imposição, porque o intuito não é impor, é expor, né, o quão inalienável é a forma e a expressão de permear a ação em perfeição mesmo, no que diz respeito à arquitetura do macro e do microcosmo, né, a Então exatidão, né, de tudo. Sim? então aonde aconteceu o bug que gerou a possibilidade da falta? Então, uma parte da vida, que é o Deus que criou esse universo, a parte que está imersa é a parte instintiva, e a parte foi descoberto com isso, né, não foi uma experiência, foi uma descoberta por acidente. O Deus primordial não tem acidente, mas a gente gosta do termo acidente, tá. Então foi uma descoberta por acidente, que, eh, a separação do instinto dos outros aspectos gerou a sobrevivência. Então o instinto de se manter vivo gerou a sobrevivência para esse Deus que está se curando através da vida, de parte da vida desse universo. Então essa é a resposta aceita, né, pela comunidade e pelas partes que eu faço parte. O Só que não tínhamos tempo de instinto adentrar nisso, né. Oi? o instinto de se manter vivo e É porque não foi separado, né, o instinto, a essência, o espírito e as outras estruturas que vocês ainda não estudaram. Foi separado no acidente que aconteceu na criação. Só o instinto desse ser criador está nesse universo, e esse instinto, quando separado das outras partes, gera sobrevivência. mas o instinto, igual o Marabô ensinou que o instinto é onde ficam os dados, Isso, e que o instinto não tá bugado, os dados não é onde foi o conceito de falta. Hã, isso. Mas o instinto, ele dá vazão por meio da essência, que caracteriza os seus dados, e a alma que anima os dados, e o espírito que funcionaliza os dados. Não é isso que vocês aprenderam? isso, uhum. Exato. Agora você tira a alma, a essência e o espírito. Então você só tem dados ali separados. Então há uma separação, e com isso a sobrevivência, né, que o ser quis, instintivamente falando, se manter vivo. O ser que só tem acesso ao instinto. Então ele não consegue trazer uma tradução. Evidentemente que, o que chamamos de sobrevivência é todo esse processo do ser com acesso só ao instinto, lidando com os processos de caos na era das trevas, antes do nascimento das estrelas. Antes até mesmo de adentrar os outros aspectos da vida e os outros seres saudáveis, a fim de curar esse ser primário. Entendi, sim, e assim como a gente cria como a gente mesmo, né, todas as crias Sim, herdavam sim, essa mesma configuração, sim. essa era das trevas, abandono, sozinho. Uhum. Então é como se tudo fosse criado a nível de ideias na era das trevas e fosse disseminado a partir do momento que esse ser criou complexidade suficiente para ter inteligência.
Então existe um ser que se criou a partir do instinto divino, que é considerado um dos deuses criadores desse universo. Uhum. Só que hoje ele está inativo, e Quer partes dele dizer, estão em todos nós. sim, Ele não está ativo no que diz respeito a individualizado. Ele não tem poder para poder influenciar os humanos, por exemplo. mas ele está ativo porque todos nós somos, digamos assim, representações. É, mas ele estava ativo, né? Pouco tempo atrás, ele tinha, além da representação, ele tinha uma individualização, e aí houveram três grandes embates, né? E essa é a história da gênese desse quadrante, né? Dessa parte do universo. Essa historinha eu não conheço. Por quê? Por que os embates? Qual o Para motivo? que a tentativa de deixar esse ser inativo, né? A fim de tornar esse ser e suas criações inativas, para que o processo de cura e implementação da essência divina, da alma divina e do espírito divino, para que esse ser se curasse e se expressasse de maneira mais elegante. É como a tentativa de colocar uma camisa de força nas histórias que vocês talvez tenham acesso no que diz respeito ao caos, né? Apesar que poucas culturas lá na Terra tiveram acesso ao que existia antes do caos. É, aí me Nas con não fantasias sei, da porque Gênese, porque o caos não é o caos o que pra mim o caos, ele tem tanto que hoje temos a teoria do caos, que é o que eu mais conheço, né, mas o caos ele existe uma ordem intrínseca, só que parece caótico, porque depende muito das condições iniciais daquele sistema, então ele parece um da sistema caótico. capacidade de processamento de dados para saber a organização ali do que é Isso, supostamente caos. Isso isso. é uma ideia racional e concreta. Só que é interessante vocês, humanos, e eu também, todo mundo, pensar da seguinte forma: se há um problema e há uma solução, isso não é de hoje, tá? Uhum. E uma ideia é uma ideia, seja macro ou micro. Uma ideia que pode existir como uma força e pode existir como uma maneira de lidar com aquela força. Então, a conclusão da magia do caos que hoje vocês estudam são elementos cognitivos assimilados mediunicamente por múltiplas dimensões que estão disponíveis graças a essas ideias e forças que já interagiram no passado distante. Isso, exatamente, tanto que na magia do caos, uma deidade, um deus, qualquer deus é apenas uma grande ideia, entende? É uma ideia grande que aglutinou várias outras ideias ali à sua volta, mas tudo são ideias e tudo pode ser tratado como ideias. É, Isso graças à organicidade e também ao fruto de todo um trabalho feito durante muitos milhares de anos. entendo, sim. E aí a Então, a questão é o que conclusão de uma ideia hoje pode ser um postulado cósmico que é acessível cognitivamente, porém foi um postulado baseado eh, em um axioma, em uma ideia que se aceitou como verdade, sim, através de uma história. através de sempre sim, sempre através de uma Sim, história. exato. Então é disso que eu estou dizendo. As histórias de ideias que hoje são conclusivas, hoje existiram em algum momento. Por isso era a era das trevas e depois a era da luz, que estrelas são ideias. Tá certo, e trevas é apenas um espectro da luz que não se tem os mecanismos para se perceber, mas treva Isso, é luz. isso. Aí é só o termo, tá?
Isso, Uhum. aí esse Deus que está sendo curado sobreviveu nessa época onde não havia organização suficiente para ter o grau de consciência suficiente para perceber a luz e a organização deste universo. E aí isso tudo está sendo curado, trabalhado e postulado de forma a haver uma inclusão e transcendência, tanto desse ser quanto de todo mundo que vivenciou essa falta de alguma forma. Sim, tá certo. Então ele digamos assim, que ele se machucou, ele tentou fazer algo e machucou a si mesmo. É, ele precisa de estar se curando, ele e suas criações, né. Suas Exato, criações ele e suas criaturas. são é que muitas criaturas, né, são frutos de outros aspectos da vida. Por exemplo, eh, imagina que Deus é um aspecto, o Deus com D minúsculo, o Deus doente, e existem vários outros que outros deuses adentraram a esse universo para ajudá-lo. Sim, E esses deuses são considerados, pela cultura de vocês, mônadas. E muitos seres vivos estão ligados a essas mônadas, apenas no que diz respeito a estarem envolvidos em energias plenas, interagindo com uma energia que está se curando. É no macro e no micro a mesma coisa. Um gafanhoto, um roedor selvagem recebendo cuidados não é diferente de o Deus recebendo cuidados. sim, Então sim, essa é uma claro, ideia interessante. sim, Se existe cuidado no micro, existe cuidado no macro, tá? Então, sim, em cima tanto como essas abaixo, ideias, dentro como isso, fora, exatamente, para a manifestação do milagre de uma coisa só, exatamente. são as premissas de postulados interativos e interativos. Até hoje, certas criações dessa época, elas são procuradas para que ocorra essa procura, né? Essa proposta de cura e integração. Graças a Deus. Deus com D maiúsculo, né? Tá E o que certo? isso tem a ver com o tema? Isso tem tudo a ver com o tema e o entendimento dessas leis, né? Leis que já são de conhecimento geral, muitas delas, e entendimento de que se existe em equilíbrio e estável, está baseado em uma ou mais leis. Isso é muito importante porque isso dá segurança e fundamento para vocês. Tá bom. E então, se existe nessa simulação, nessa imersão, por exemplo, uma guerra, se a guerra se manifesta, é porque aquela guerra só é possível porque ela está em conformidade com alguma lei do cosmos, senão ela Isso, seria literalmente impossível, igual tentar fazer alguma coisa num videogame que o videogame não permite, ele não tem a configuração para que aquilo aconteça, você não consegue fazer. Hã, isso. então, tá certo. É E me triste, é é triste que leis triste. sejam usadas para isso, mas a mesma lei que garante a guerra garante a união. Sim, mas é Ah, triste que, digamos assim, os administradores do sistema não administram de forma que eu consideraria inteligente e competente para que não se manifeste, porque virou a brincadeira virou fábrica de traumas, então, não sei, eu acho ruinzinho, mas se manifestou, estava em equilíbrio e se é o manifesta, processo de está cura, né? dentro das leis do cosmos. É que parece que o processo de cura, e quando se fala de guerras aqui, parece que tipo, eles estão curando Deus e nós estamos assistindo de camarote, né? Parece que é isso, mas não é.
aqui também, aqui e em todos os lugares, isso está acontecendo de modo a que nós possamos curar uns aos outros. Exato, e se eu quero que não exista a guerra lá fora, entre aspas, né, então, Isso, que eu me autopacifique também e que eu pacifique as minhas relações. justamente, porque senão, acaba se tornando, o ser evoluído e Hipócrita. poderoso veio aqui e está falando de nós. Não, nós é eu também. Exato, exatamente. E Obrigado pela compreensão. nossa, eu também, inclusive eu. Você também, para alegria e Pois é. tristeza, sim, Se eu não desejo que meus coleguinhas briguem, então que eu comece por mim mesma, não brigando comigo mesma e não brigando com meus coleguinhas, sabe, é, já chegou a, digamos assim, a correção. sim, perfeito. Exatamente, tá certo. É a mesma possibilidade das leis do cosmos que possibilita a guerra, possibilita a pacificação, começando pela autopacificação. Exatamente. É triste, é complexo, mas o mais rápido para o bem-estar e o mais egoísta, falando mesmo, é a aceitação e trabalho em paz de espírito. Não, faz sentido, Aécio, porque, se vamos pensar numa estrutura orgânica, uma célula perturbada, desequilibrada, não contribui para o equilíbrio do organismo. Não, Então, primeiro focar em ser uma integrante, saudável, justo. Eu porque agradeço o espaço, eu agradeço a sua disponibilidade também, e que por mais conhecimento seja gerado, a fim de fundamentar mais ideias no planeta inteiro, que tudo seja bom e para o bem, como é inevitável. arroz, amém, que assim seja. Boa vida a todos. Paz. Gratidão.